pessoal, boa noite. Cheguei, Mãe. 9 horas. Qual é a nossa ceia? Estou hoje aqui com um companheiro do meu lado, que é meu filho, né? Que está em férias. Então ele está por aqui. Vocês vão ver ele aparecendo aqui eventualmente. E a gente tem um tema hoje muito importante para falar, que é sobre o comer consciente e o fim das dietas. Então eu vou esperar o pessoal começar a entrar aqui pra gente conversar. Caso alguém tenha já dúvidas, perguntas, já queira colocar aí, já pode ir digitando. Olá, Marinete, Nanda, sejam bem-vindas. Clau. Vamos falar hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante. Eu tô aqui, deixa eu tentar ajeitar melhor minha câmera. E a gente começa em 2 minutos para começar aqui o tema, enquanto o pessoal vai aqui entrando. Camila, Aline, sejam bem-vindas. E eu quis trazer esse tema para vocês hoje, que é super importante, porque como vocês sabem, Tamara, olá, como vocês sabem, essa semana, hoje está iniciando o meu curso de 7 dias totalmente online, totalmente gratuito. Então essa aqui vai ser a primeira aula, que vai ser essa aula aberta em formato de live. Então se vocês têm amigas, vizinhas, parentes, enfim, quem vocês quiserem que acha que vai ser importante participar dessa live de hoje, saber um pouquinho desse conteúdo, convida, manda esse aviãozinho aqui de baixo, ó. Mãe. Convida para participar da live também com vocês, tá bom? Cíntia, Giselinha. Vamos lá, pessoal. Vamos chamar os amigos todos. Arthur está por aqui, em férias, pra gente conseguir fazer aqui a nossa live. Mãe, qual é a nossa senha? Não tem senha aqui, vamos tirar daí. Mas é um jogo. Gente, vamos começar aqui. Olha, é um jogo. Arthur, depois a gente continua, tá? Vamos fazer aí o seu outro brinquedo. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu trouxe esse tema, Nath, Suelen. Eu trouxe esse tema que eu achei bem importante a gente começar por esse tema, porque esse desafio de 7 dias, ele vai ser com vários conteúdos e com desafios diários, para que você possa mudar pequenas atitudes, pequenos hábitos diários para conquistar grandes transformações na sua vida e na sua saúde, principalmente, tá? E durante esses 7 dias, a gente vai trabalhar toda a mudança comportamental em relação ao alimento e a visão que você tem do alimento e do seu próprio corpo, né? De como que a gente pode se respeitar mais, se amar mais, fazer melhores escolhas e conseguir ter uma vida saudável de fato, de verdade, mudando pequenos hábitos, que isso que é o mais importante, né? E aí eu trouxe esse tema hoje porque as pessoas têm muita ideia de dietas, de fazer dietas. E a gente já percebeu que fazer dieta não funciona muito, né? Quantas dietas vocês já fizeram? Conta pra mim aí quem já fez pelo menos uns 3 tipos de dietas diferentes. Levanta a mãozinha pra mim aí, assina pra mim, pra eu saber quem já fez pelo menos uns 3 tipos de dietas diferentes. Eu já fiz várias dietas, vários tipos de dietas. E eu sei que as dietas, elas não se sustentam. Olá, Dani! Elas não se sustentam por muito tempo se você mantém um padrão de dieta que é fora da sua realidade. E a gente sabe que no dia a dia a gente tem aí centenas de questões, né? Tamara também já fez várias dietas. E a gente sabe que durante o dia a dia a gente tem uma rotina muito puxada, às vezes tem situações mais oscilantes, né? De alguém na família doente, o trabalho tá mais estressante, dificuldades financeiras, enfim, um monte de coisa que passa durante a nossa vida, que isso acaba impedindo um pouco da gente ter bons resultados todo o tempo, né? Então, qual que foi a grande questão que eu aprendi aí ao longo desse tempo, né? Ao longo desses 2 anos e meio que eu venho trabalhando direto com distúrbios alimentares, com essa questão da educação emocional, com essas mudanças de hábitos e construção de novos hábitos na vida saudável. Que o mais importante é você ter o quê? Uma alimentação consciente. O que é isso, né? Quando eu falei, não, fim das dietas. Pensaram, que isso? Dani ficou maluca. Como assim? Fim das dietas, né? Como é que vai conseguir emagrecer, ter uma vida saudável sem fazer dieta? Então, o caminho mais produtivo, mais assertivo que a gente consegue é o quê?
através do comer consciente. E para isso a gente vai falar aqui bastante de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar. Oi, Carol, Karine, Cleide. O que é isso? É você estar com a atenção plena no que você está fazendo hoje, no presente, né? E isso envolve a questão do comer, desse comer consciente. Por quê? O que acontece normalmente, principalmente nos tempos atuais? As pessoas estão muito envolvidas em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 tarefas, muitas vezes se alimenta com algum uso de celular, telefone, computador, algum tipo de tela, televisão, e aí fica totalmente ali ausente daquele ato da comida, de comer, de mastigar, de ver o alimento, sentir o cheiro, né, de poder apreciar esse momento da refeição. E o comer consciente, ele tá o quê? Relacionado muito com as suas escolhas, de como você escolhe o alimento, de como você leva esse alimento à mesa, de como você conhece todo esse processo alimentar que está envolvido, né? Então, isso é muito importante. Quando você tem a consciência do que você come e de que o alimento, ele tem que ser o quê? Um melhor nutriente para o seu corpo e não uma compensação, né? E não uma forma de prazer, porque sim, em alguns momentos o alimento é um prazer. Quando você está num convívio com a família, quando você está com outras pessoas, com amigos, né? Ele tem uma função aí prazerosa. Só que ele não pode ser apenas isso, né? Então, se você pensa, quando você tem o padrão de dieta, quando você está associado à questão da dieta, você tem muito aquela questão a mentalidade de dieta está muito relacionada àquela coisa de sucesso ou fracasso. Ou você tem um sucesso na sua dieta, com os melhores resultados, ou você fracassa, né? Quando você não consegue atingir seus objetivos. E é justamente isso que a gente quer evitar e terminar, assim, exterminar isso da nossa vida. Por quê? A gente não tem que ter essa mentalidade de sucesso ou fracasso, de tudo ou nada. Porque justamente isso, quando você pensa, é tudo ou nada, é justamente isso que faz com que você muitas vezes desista, né? Se a gente trouxer um exemplo bem prático, né? Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira à noite, você trabalhou o dia inteiro, e aí você chegou do trabalho cansada, tem um dia estressante, não conseguiu se organizar, se planejar para ter uma refeição adequada ao chegar em casa, e aí sua única opção era comer uma pizza, né? Então você vai lá, compra a pizza, come a pizza, e aí quando você pensa com a mentalidade de dieta, o que vem à sua cabeça? Caramba, já comecei a semana toda errada. Comi pizza que não era para comer, não me alimentei bem durante o dia, então amanhã eu nem vou me exercitar, porque já comecei mesmo fazendo as coisas erradas, como não deveria ser, então nem vou amanhã me exercitar e vou amanhã comer outra coisa, e na segunda-feira que vem eu volto então à dieta. E aí você já colocou tudo a perder, né? Por quê? Por causa de uma situação que você não conseguiu controlar naquele momento. Quando você pensa no comer consciente, quando você tem uma experiência do comer consciente, você está plenamente presente naquela sua escolha, naquele momento, naquela realidade. Que foi o quê? Bom, eu não consegui me programar, a minha opção é essa, eu vou comer essa pizza e ok, você vai lá no mercado, compra a pizza, come e você faz o quê? Ao chegar em casa, você pensa, bom, agora eu cheguei em casa, o que eu posso fazer para melhorar a minha condição de saúde, para melhorar a minha situação aqui relacionada ao meu plano alimentar, relacionada à minha vida de forma geral. Então eu posso, por exemplo, melhorar a qualidade do meu sono. E ao invés de ficar na televisão até tarde, no sofá, eu posso fazer o quê? Eu posso dormir mais cedo, ter uma melhor quantidade de sono, descansar, acordar amanhã um pouco mais cedo, ir me exercitar, ir para academia e cumprir amanhã direitinho meu plano alimentar, minha alimentação e tudo mais, né? Então, quando você tem uma mentalidade de comer consciente, você tem aquela escolha, você optou por aquilo naquele momento, porque era o que era mais viável para você, e ok, sem culpa, sem frustração, sem esse sentimento de que, eu fracassei, né? Que isso é muito, muito ruim, porque esse sentimento de fracasso, de tudo ou nada, é quando você, nesse momento, é que quando você resolve desistir, você fala,
já fiz mesmo, né, besteira aqui e agora só segunda-feira que vem. E aí você coloca tudo a perder por causa de uma pizza que você comeu, né? Então a gente vai trabalhar aqui em cima do quê? De como trabalhar esse comer consciente, de como estar cada vez mais consciente desse processo, dessas escolhas e de saber diferenciar aí alguns conceitos básicos, né? Como, por exemplo, a questão da fome física e a fome emocional, que é o nosso tema da aula de amanhã, né? A segunda aula, que vai estar lá no nosso grupo, né? Do Desafio de 7 Dias, 100% online, 100% gratuito. Então, esse vai ser o nosso tema de amanhã, com algumas orientações e o passo a passo de como identificar cada uma das fomes e como você conduzir. Então, esse é um ponto muito crucial, de você saber entender como que isso funciona e como se relacionar com isso. Dentro desse comer consciente, é importante que a gente tenha a percepção do todo. Como é que esse alimento, o que é um alimento saudável pra gente? O que é bom pra gente? É um alimento que ele faz bem pra você, pra mim, né, pra todas as pessoas. É um alimento que faz bem para quem produz, que tem uma origem boa de produção, e é um alimento que faz bem para o meio ambiente. Então, se você pensa, isso que eu estou comendo agora, que eu vou comer agora, ele é um alimento que faz parte de um processo bom de produção, de nutrientes, de coisas de qualidade? E aí você começa a buscar referências, né? Uma coisa que é muito legal, que é muito importante de fazer, de você começar a buscar, por exemplo, na sua cidade, perto da sua casa, se tem produtores, feiras orgânicas, que você possa comprar, saber a história daquele alimento, aonde que ele é plantado, para que ele serve, entender quais são as frutas, quais são as verduras da estação, para que você possa utilizar, né, e comprar o que é mais fresco, o que tem melhor preço, que está mais adequado para você naquele momento. Que você possa também buscar outros meios, né, de fazer os alimentos, que você possa conhecer outras coisas, né? E daí esse nosso saber ativo de buscar, de se informar, de buscar novas substituições, de buscar novos ingredientes, de fazer novas refeições, ele é essencial, porque esse processo de autoconhecimento, ele faz parte desse processo de autocuidado, né? Então, quando você tem um autocuidado, uma preocupação com o que você come, com o que você ingere, isso é essencial para que você, de fato, tenha uma vida mais saudável, né? Porque você vai o quê? Construir novos hábitos, você vai modificar hábitos antigos que não são bons para você e você vai começar a criar novos hábitos, novas atitudes saudáveis para que você de fato tenha isso melhorado na sua vida, né? Então esse comer consciente, ele é muito mais amplo nesse sentido, ele é muito mais especial. E quando a gente fala de finas dietas, por quê? Quando você come de uma forma consciente, aceitando aí e entendendo os seus limites de fome e saciedade, esse processo, ele é um processo natural. Ele é um processo que vai te trazer benefícios aí ao longo da sua vida e que você não vai precisar se preocupar em o quanto você vai comer ou como, porque você naturalmente, pela sua natureza, você vai se sentir saciada, né? E aí, eu no início tinha uma dificuldade para entender isso. Eu falei, mas como assim, né? Eu vou perceber, tô saciada, mas se eu estiver comendo outros alimentos, e aí como é que eu vou ter essa noção de que isso é bom ou ruim para mim, né? Então, um ponto muito importante para você perceber essa saciedade é quando você está se alimentando, né, de qualquer alimento, e aí você percebe que o gosto do alimento já não é mais tão saboroso como no início, né? Vocês já repararam isso? Às vezes você está comendo alguma coisa e aí você come tão rápido aquele alimento que você não sente mais o gosto dele, né? E eu tenho uma paciente que chegou a falar isso comigo no consultório. Rose, tudo bem? Rayane, Ludmila, falando que ela tinha crises de compulsão alimentar à noite, em que ela pegava, abria a geladeira e comia de tudo na geladeira, sem nem mesmo sentir o sabor. Ela não lembrava depois do que ela tinha comido, de tão compulsiva que era essa fome, né? Que era um ataque ali à geladeira,
que era totalmente emocional, que era um gesto que é compensatório relacionado a carências que ela tinha em relação à solidão que ela sentia nos momentos que ela estava sozinha em casa. Ela mora com os pais e com as irmãs, e ela falava justamente nos dias que os pais e as irmãs não estavam em casa, eram os dias que ela tinha as crises compulsivas, porque ela se sentia sozinha, né? E se sentia desamparada. Então, a comida para ela era o quê? Uma forma de compensar essas emoções e conseguir suportar essa dor, né? Essa carência, essa solidão que ela sentia. Então, quando você percebe que o alimento ele está relacionado a essa carência, a emoções, a sentimentos negativos, é a hora de você começar a olhar para isso de uma outra maneira, né? E tem uma atividade que é muito importante, que é justamente de você anotar quando que essas situações acontecem, né? Quando que esses eventos compulsivos, por exemplo, acontecem. Que tipo de emoções, que tipo de sentimentos estão relacionados, para que cada vez mais isso vai ficando claro para você, né? Porque quando você tem a consciência do que te faz comer além da conta, do que te faz comer coisas que não são boas para sua saúde, que estão de certa forma prejudicando você, o que te faz comer isso? O que te faz compensar, né? E a gente come muitas vezes por conforto, por estresse, por frustração, por tristeza, por ter outros meios ali envolvidos, que não são por fome de fato, né? Então, uma pergunta que é muito importante de ser feita e que você pode fazer a qualquer momento é se perguntar: eu tô comendo por quê? Ou pelo quê? Né? E aí você começa a anotar isso. Então isso é uma dica bem importante, que você tenha um caderno, né? Um caderno do eu, para que você possa anotar nesse caderno essas questões, esses insights, essas dúvidas, né? E que você possa colocar esses pensamentos, esses momentos aí de incertezas, que você possa anotar isso no seu caderno. Então, quando você tiver momentos de compulsão, momentos de você comer além da conta, ou de você comer algo que você sabe que não é bom para você e depois você vai sentir culpa por aquilo, né? Porque muitas vezes é esse sentimento que vem de culpa, de tristeza, de frustração por não ter conseguido, né? E é isso que a gente quer evitar, porque no comer consciente, esse sentimento de culpa ele não existe, porque você estava consciente daquela escolha, né? E isso que é importante. Quando você come algo que você acha que não era o ideal naquele momento, mas que você comeu porque você teve uma escolha consciente, você sabe que no momento seguinte você vai voltar para o seu plano alimentar, você vai voltar para suas escolhas saudáveis. E isso você vai pouco a pouco construindo. É dia após dia, é hábito após hábito, que você vai criando pequenas mudanças no seu dia a dia para que você possa conquistar grandes transformações. E isso é assim o mais encantador do processo, né? Porque você percebe que não é uma coisa forçada, não é uma coisa sofrida. E quando eu percebo isso, quando eu vejo isso no consultório, né, com as minhas pacientes, com as minhas alunas nos cursos, quando eu vejo isso acontecer, eu vejo o quanto isso é enriquecedor, né? De você ver que, caramba, eu agora tenho controle nas minhas escolhas. Sou eu que assumo o controle, né? Não é a comida que me domina, não é a situação que me domina, e sim sou eu. É a minha mente que domina as minhas escolhas. Então isso é muito poderoso, né? Você tomar as rédeas da sua vida e você falar assim: olha, eu decidi, eu hoje vou comer isso aqui, a pizza, chocolate, o que seja, mas no momento seguinte, na manhã seguinte, eu já tô voltando para essa minha realidade, eu tô voltando para essa minha escolha. Tamara, ó, tá faltando consciência, né, Tamara? Então, isso às vezes acontece. Às vezes a gente tá tão em volta e tão entorpecida pelo dia a dia, pelas situações, pelos acontecimentos, que a gente deixa que essas coisas fiquem mais apagadas. E aí, esse momento é importante, de trazer isso pra consciência, né? Por isso que a gente fala muito, né, e eu falo muito isso nos meus cursos, muito isso na terapia, né, no consultório, da gente ter essa atenção voltada para esse presente, para esse momento, para esse comer, né? E que esse seja também um momento prazeroso. Porque quantas opções a gente tem saudáveis, que são saborosas, que são gostosas, que são nutritivas, né? Se você começar um dia bem, com alimentos que vão nutrir seu corpo, que vão te dar energia, que você vai se sentir bem durante o dia,
Isso é fantástico, né? E você fica cada vez mais querendo reforçar esse comportamento. Você fala, nossa, eu comi tão bem agora de manhã, né? Fiz aqui meus ovos mexidos, fiz um suco aqui funcional, com verduras, com frutas, né? Me alimentei tão bem, então eu vou manter isso. Você tem a tendência a manter isso ao longo do dia. Agora, se você começa o dia com açúcar, com farinha branca, com alimentos que são menos saudáveis, a grande tendência é que você vá ter um dia de refeições menos qualitativas, né? Até por uma questão aí hormonal, uma questão que acontece aí internamente, que a gente também vai ver isso durante o curso de 7 dias, né? Esse curso que está começando hoje. Essa aqui é a primeira aula, né? Aberta aqui na live para vocês. E a partir de amanhã já começa as aulas fechadas no curso 100% online, 100% gratuito. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveita que tem o link lá na minha bio, aqui no Insta. Depois eu posso colocar também pra vocês aqui, terminando a live, tá? Então, são 7 dias, a gente vai falar sobre muito conteúdo. Vão ser desafios diários para que vocês possam aplicar esses conhecimentos práticos super simples no seu dia a dia e conseguir, de fato, mudanças significativas na vida de vocês, né? Para a saúde de uma maneira geral, para envelhecer saudável, para ter disposição, para ter energia, para ter uma vida muito mais plena, né? Muito mais leve. Isso que é mais importante. E eu comecei a entender isso, de que as dietas não funcionavam, quando eu comecei a perceber que tinha muita gente que fazia dieta e que depois retornava, todo o peso que perdia, ganhava de novo, né? E às vezes até mais do que tinha perdido, muito mais. Por quê? Porque são situações, são escolhas que não são sustentáveis. Então, se você tem consciência plena do seu processo de alimentação, do que você come, do que você traz à mesa, de como você se alimenta, você tem uma vida muito mais leve, muito mais fácil, e você passa a ver o alimento com a função que ele exatamente tem, que é o quê? De nutrir, né? E não de compensar alguma coisa. Marcela, isso é importante demais, né? E assim, ter esse equilíbrio na vida, trazer isso na nossa vida é assim uma coisa primordial. Porque eu entendo que a nossa vida é uma vida cheia de oscilações, né? E isso é comum, é normal. A nossa vida é assim. Mas como que a gente pode fazer? Como que a gente pode trabalhar dentro da nossa vida de uma maneira mais suave, através dessas pequenas mudanças diárias e conseguir fazer com que isso seja parte da nossa rotina, né? E não como algo imposto, não como algo difícil demais de ser absorvido, de ser compreendido, né? E aí eu coloquei aqui alguns pontos pra gente trabalhar aqui e falar. E aí eu trouxe um conceito que é muito relacionado também à psicologia, que é a questão de como que você olha pro outro, de como você julga o outro. Só um instante. Quero beber água. Pede lá dentro, por favor. De como você julga o outro, de como que você olha o outro, que é a mesma forma como você se olha, né? Então, às vezes você pega assim e fala assim, ai, mas aquela pessoa engordou tanto, tá descuidada, tá relaxada, né? E muitas vezes, essa forma como você é dura em relação ao outro é a mesma forma como você é dura com você mesmo, né? Com a sua vida. Então, a relação que a gente tem com a comida é a mesma relação que a gente tem com a nossa vida. Então, isso é um ponto pra gente observar, pra gente parar e refletir de como a gente tem sido em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida. De como a gente tem parado pra pensar, pra julgar, pra criar essas questões no nosso dia a dia. Porque isso é uma coisa que é muito importante de ser vista, né? E essa relação, ela precisa ser uma relação muito mais leve. E é uma relação que ela acontece aqui, né? Ela é mental. Antes de qualquer dieta, antes de qualquer exercício físico, a nossa relação com o alimento, o nosso comportamento alimentar, nossa relação com o nosso corpo, por exemplo, ela funciona, ela começa na nossa mente, né? E é aí que a gente atua, né? Então, o meu trabalho, ele é muito direcionado com esse comportamento alimentar, né? Os meus pacientes de distúrbio alimentar, no consultório, são pessoas... Só um instante. Filho, gente, meu filho tá em férias em casa, aqui do meu lado, então assim, a nossa live hoje vai ser meio, né, conturbada. Quem é mãe aí sabe que as férias escolares são uma loucura. Mas enfim, trazer essa questão de como você se conecta com o alimento, de como você se conecta com você mesmo, de como você se conecta com o outro, é muito importante. E essa relação de como você cuida
de como você... Filho, vai lá dentro, por favor. De como você cuida com as pessoas que estão ao seu lado, né? Com seus filhos, com seus vizinhos, com seus familiares, de como você se conecta com isso, com essas pessoas, é a forma como você também vai ter essa relação com você mesmo, né? Então isso é muito importante, de você entender o quão dura ou o quão rígida você tem sido com você mesma, o quão crítica você tem sido com você mesma e como que isso reflete na vida com o outro, né, com o próximo. Então isso é uma coisa que vale muita reflexão. E daí tem algumas práticas que ajudam muito nessa questão da consciência, do autocuidado, de você se olhar, de você se respeitar, né? E a meditação é uma prática que contribui muito para isso, né? Eu até quero propor para vocês, mais no finalzinho aqui da live, eu quero propor uma atividade para vocês, para que vocês possam exercitar isso na prática e que vocês possam fazer esse exercício em qualquer momento, tá? Então, assim, qualquer dia que você sentir que você está um pouco mais pesada, um pouco mais crítica com você mesmo, um pouco mais sofrida aí em relação a sofrida ou sofrido, né, em relação às suas escolhas, em relação à sua vida, que você pense nisso. Porque às vezes a gente tem algumas bagagens que a gente carrega, né, que algumas lutas que a gente assume pra gente mesmo e que são desnecessárias, totalmente desnecessárias para aquele momento, né? E o quanto que isso é prejudicial para nossa vida, né? Sim, Tamara, a meditação ajuda muito para a ansiedade. Essa é uma prática que eu comecei há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, que eu iniciei com a meditação e com a yoga. E a meditação e a yoga são práticas que realmente ajudam na ansiedade, porque ela consegue trazer você para o centro. É justamente essa questão do mindfulness, né? Que você consegue trazer essa presença, essa atenção para o presente, para o que você está fazendo nesse instante, né? Você consegue, e é muito simples, porque você simplesmente em sentar e tranquilizar a sua mente ali por alguns minutos e conseguir estar com a atenção na sua respiração, começar com essa atenção na sua respiração, já vai fazer com que você comece a equalizar, né? Eu sempre costumo fazer aqui uma analogia com a questão de um copo cheio de areia e água. Se você pega esse copo, né, que tá ali cheio de areia e água, e você mistura esse copo, você agita ele com uma colher, com alguma coisa assim, o que acontece? A água fica turva, né? Porque a areia, ela tá totalmente ali dispersa naquele copo com água. No momento que você deixa aquele copo parado por um tempo ali, aquela areia vai assentando no fundo do copo e a água clara fica aqui em cima, né? Então a areia desce e a água fica ali mais clara e mais límpida. E quando você pensa nisso, essa areia que se assentou ali, elas são os nossos pensamentos, né? É o momento que você consegue tranquilizar esses pensamentos, que muitas vezes estariam um turbilhão, né, do dia a dia, com milhões de questões, milhões de problemas no dia a dia, que a gente sabe que as pessoas passam, né? Todo mundo tem problemas, isso é uma coisa totalmente normal e viável. Mas é um momento que você tem ali de conseguir equalizar, tranquilizar essas energias, tranquilizar esses pensamentos. E essa água que fica aqui em cima é a nossa mente clara, limpa. Você fica muito mais suscetível a ter aí mais clareza mental, mais discernimento para situações, e você consegue tranquilizar e amenizar essa ansiedade, que muitas vezes a ansiedade ela é um gatilho para esses momentos compulsivos, né? A ansiedade muitas vezes é o que vai proporcionar a ansiedade, o estresse, né? É o que vai proporcionar esses momentos de descontrole, né? Quando você fica ali num ato muito mais impulsivo nessa alimentação, de compensar alguma emoção, de compensar algum sentimento, você vai muito mais, de uma forma muito mais impulsiva e diretiva naquele alimento, sem pensar no que você está fazendo, né? Então, quando você traz esse momento para você, você fala, não, eu sou responsável por minhas escolhas, eu sou dona da minha vida, eu coloco aqui as rédeas, né, no meu querer aqui. Então, isso sim é trazer essa meditação, trazer essa atenção plena a esse momento, a essa alimentação. E aí tem algumas orientações, algumas dicas que você pode seguir para praticar
essa concentração, né, no ato de se alimentar, por exemplo. Então você pode o quê? Você pode preparar o seu alimento, fazer um prato bonito para você, colocar ali alimentos coloridos, né? Um prato colorido com vegetais, com legumes, com proteína. Se você trabalha e você não tem tempo de, né, de preparar esse alimento assim tão mais calmo em casa, alguma coisa assim, você pode preparar, planejar suas refeições, levar a sua marmita com uma alimentação balanceada, saudável. Você pode ter isso lá na hora do refeitório, você pode preparar no seu prato, colocar aquela alimentação, esquentar, né? Você fazer esse momento um momento de prazer, né? Mas não é a questão da comida em si, não é de você compensar aquela comida, mas sim de você fazer o ato de se nutrir como um ato de prazer, né? Porque você vai estar ali pensando que você está o quê? Proporcionando os melhores alimentos, os melhores nutrientes para o seu corpo, para a sua mente, para a sua vida, né? Então você está num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, que você possa estar livre de telas, de celular, de computador, de televisão, livre de assuntos negativos, né? Seja um momento ali que você está em conexão pura, você, seu alimento e esse ato de nutrir, que é tão importante, né? Você saber cada vez mais a origem desse alimento, comprar mais alimentos que são alimentos que vêm da natureza, né? Que é aquela máxima de desembalar menos e descascar mais, né? Então, buscar alimentos que você sabe de onde vem, da onde que ele é proveniente e trazer isso para sua vida de uma maneira muito mais amena, né? Muito mais leve para você, né? E quando você consegue atingir esse patamar, você percebe que fazer dieta não é mais algo necessário. Por quê? Porque você vai estar se alimentando de coisas que são coisas boas para você, para sua vida, para o seu corpo, né? São coisas que o seu corpo pede em termos de alimentos. Então, isso naturalmente vai acontecer. É um processo que ele é natural, é um processo saudável e que vai te proporcionar aí essa melhoria constante, né? Então, pensando aqui em alguns pontos importantes, né, dessa aula de hoje, o ponto mais importante, acho que o mais crucial daqui, é essa consciência que desenvolve desse processo de mindfulness, de você ter realmente essa questão de na prática, de você estar com a intenção desse momento presente, né? Então, eu até anotei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a questão da respiração, né, que é muito comum hoje em dia as pessoas não saberem como respirar, né? Aquela coisa daquela respiração rápida, né? Que é essa respiração ansiosa, que as pessoas não param para ter atenção a essa respiração. E durante o curso, né? Esse curso de 7 dias gratuito que está começando hoje é essa aula aberta, mas para ter acesso às próximas aulas, que vão ser também gratuitas e 100% online, vocês têm que se inscrever no link que está na minha bio, né? Então pode se inscrever lá no link para ter acesso a todo o material e vai ter um capítulo, né? Uma aula exclusiva sobre meditação, onde você vai aprender como meditar e como trabalhar com essa meditação para diminuir os níveis de ansiedade, de estresse e facilitar aí a questão dessa consciência alimentar, essa consciência em relação ao seu próprio corpo e essa relação de você com o seu alimento, né? Então vai ser uma das aulas muito poderosas em termos de conteúdo aí também e de como você pode fazer isso muito facilmente com apenas 10 minutos diários, que você pode trabalhar essa meditação com atividades, com práticas muito simples que você vai aprender em uma dessas aulas, tá? Então fiquem de olho, se inscrevam, porque esse curso tá demais, gente. Tem muita coisa importante pra gente trabalhar. E aí, a questão da relação com a comida, ela não trata de perfeição, né? Não é perfeição que a gente quer, porque justamente quando a gente fala em perfeição, com a pessoa em ser a dieta perfeita ou se alimentar perfeitamente, é justamente aí que a gente erra, né? Porque não existe perfeição, não existe o certo absoluto. Existe o quê? Você fazer o melhor naquela situação, naquele momento que você tá, né? Então, não é essa questão essa mentalidade de que é tudo ou nada. Se você pensar, eu tô numa estrada, né? Vamos trazer para um conteúdo aqui, um exemplo bem prático. Eu tô numa estrada, um pneu meu fura do carro, né? O que você faz? Você vai lá
e troca aquele pneu e continua a sua viagem, ou você fala, ah, já furei esse pneu mesmo, agora vou furar os outros 3. E você fica lá no meio da estrada. Não, né? Você vai fazer o quê? Você vai trocar o pneu e você vai continuar a sua estrada. Então é assim que funciona com a gente, é assim que funciona com a vida e é assim que funciona também com o nosso comportamento em relação não só ao alimento, mas em relação a qualquer outra coisa, né? Não tem que ser tudo ou nada, 8 ou 80, sucesso ou fracasso, não é assim. O que a gente tem são aprendizados e a gente sabe que as nossas escolhas vão determinar as nossas conquistas. Pode ser que se você tiver cada vez menos escolhas conscientes, cada vez menos escolhas saudáveis, isso vai te afastar do seu objetivo, né? Isso é uma coisa que é bem clara, bem óbvia pra gente, né? Se você começa a ter escolhas que vão te afastar do que você está buscando, que vão te afastar do seu objetivo, você sabe que, poxa, eu tenho direito de comer o que eu quiser? Tenho, né? Não existe alimento proibido. Isso não existe, isso é coisa que a sociedade, que essas crenças, né, que esse culto de dietas ao longo desses anos veio contaminando a nossa história, a nossa vida, né? Mas não existe. Por quê? Porque você pode comer o que você quiser. Você é livre para isso, você tem livre-arbítrio para isso, né? Só que você vai fazer o quê? Você vai escolher o que é melhor para você naquele momento e que vai te aproximar do seu objetivo. Se você quer ser mais saudável, se você quer ter uma vida com mais energia, com mais disposição, para criar seus filhos, para envelhecer bem, para estar disposto para sair, para viajar, né? Enfim, para milhares de coisas que você pode ter aí, seus objetivos, cada um tem o seu, né? Você precisa ter escolhas mais conscientes, você precisa ter escolhas mais assertivas. Mas se você quiser comer o que você tiver vontade naquele momento, você vai poder. Só que é muito importante que a gente tenha consciência de que os alimentos, eles não vão se extinguir, né? Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que assim, não, mas se eu não comer esse pacote de biscoito inteiro, parece que ele vai ser extinto e você nunca mais vai ver aquele biscoito na vida, né? Só que não é assim. Se a qualquer momento você pode comprar aquele biscoito de novo, você pode comer, você pode guardar e depois comer mais, né? Então você tem que saber o quê? Bom, nesse momento eu escolho dizer não a esse alimento, porque é uma escolha minha que vai me aproximar do que é mais importante para mim. Não é simplesmente eu cumprir aqui, né? Eu ter um prazer imediato e depois eu me afastar do que eu mais quero. O que é mais importante para você? É você estar hoje abrindo mão de algumas coisas que você sabe que não são boas para você, que não são boas para sua saúde, mas que vão te aproximar do que você mais quer, ou agir aqui por impulso, ou para compensar alguma situação, ou para preencher aí algum vazio, que muitas vezes é um vazio existencial, você não consegue suprir com a comida, né? Você vai suprir na terapia, você vai suprir com outras coisas, que não vai ser com alimento. Então você vai abdicar disso, do que você mais quer, por um prazer momentâneo, por um prazer ali superficial, imediato. Então são esses momentos de consciência, de escolhas conscientes que a gente vai trabalhar. A gente trabalha muito isso, né? Em termos de mentalidade, em termos de mudança de comportamento, de padrões mentais, de como que esses novos hábitos vão trazer novos comportamentos alimentares e vão te levar para uma vida muito mais saudável, muito mais leve. E aí o emagrecimento, ele é uma consequência desse processo, né? Ele não é o objetivo principal. Ele vai acontecer naturalmente. E ele sim vai ser um emagrecimento definitivo e vai ser um emagrecimento permanente. Por quê? Porque ele não trouxe para você um tipo de sofrimento, porque era uma obrigação, né? Quando é uma obrigação, quando é um sofrimento, você faz aquilo com pesar, com um peso tão grande que você não consegue manter aquilo por muito tempo. Então, o melhor plano alimentar, a melhor alimentação é aquela que você consegue fazer, que é sustentável para você, né? E não que é uma coisa muito difícil ou que é muito danosa para você, né? Então isso é importante, que você realmente faça aquilo que é algo que você consiga sustentar, que encaixe na sua rotina. E como é que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso fazendo várias tentativas aí, você vai descobrir isso fazendo parte desse processo, né? Que é um processo
muito maior do que a gente pensa, né? Hoje em dia a gente já tá tão inconsciente nos padrões assim de alimentação, porque você chega em casa e aí você pega, pede uma comida no restaurante, aí o porteiro vai, recebe sua comida, você atende o interfone, pede pro rapaz subir, o rapaz deixa na porta, você nem vê quem te entregou o alimento, né? Então é um processo que está totalmente banalizado. E quando você vai lá, você conhece a feira orgânica, você fala com o produtor, você sabe de onde veio, para que serve aquele alimento, qual que é a estação, quais são as frutas da estação, quais são as verduras da estação, você vai na feira, você conhece, né, o vendedor, você sabe de onde que o peixe vem, enfim, você tem um conhecimento muito mais amplo. E aí isso passa a fazer parte da sua vida, né? Passa a fazer parte da sua história e é muito mais prazeroso dessa forma, né? Quando você de fato é um agente transformador nesse processo. Então, esse relacionamento com a comida, ele é muito igual ao relacionamento que a gente tem com a nossa vida, de uma maneira geral. Como é que a gente está se relacionando com a nossa vida, com as pessoas da nossa forma? À nossa volta, né? Você está ali apontando, julgando, criticando, ou você está entendendo, compreendendo, querendo ser um agente de mudança, querendo transmitir de uma maneira positiva seus conhecimentos, ajudar de alguma maneira, fazer isso. Então, essa relação, ela é uma relação muito maior, muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque ela é uma relação que é construída e foi baseada em crenças que são crenças muito remotas, né? Desde o tempo lá da nossa infância, que os nossos pais falavam, olha, come pra ficar forte, come pra ficar saudável, raspa o prato, não pode deixar nada no prato, se você comer tudo você vai ganhar uma sobremesa, né? Então, todo momento a gente teve esse contato com a alimentação como se fosse algo como uma premiação ou como uma punição, né? Ou você é premiado ou você é punido, ou você ganha ou você perde, ou é tudo ou é nada. E aí são essas questões que a gente vai remodelar, né? Com essa questão das nossas crenças, identificar nossos pensamentos, identificar que tipos de pensamentos sabotadores estão envolvidos nesse processo, quais são as frases que a gente fala pra gente mesmo, de que a gente não vai conseguir, de que isso não é pra gente, de que é muito difícil, né? Quantas vezes a gente fala isso pra gente mesmo? E aí, esse processo do comer consciente, ele tem que estar muito relacionado a essa atenção, a olhar pra você mesmo e perceber o que você tem falado pra você, né? Que é muito difícil, que você não consegue, que você já tentou milhares de coisas, milhares de dietas e não funcionou e que agora não vai funcionar. Não, você tem que perceber que todos esses processos que você vivenciou até hoje foram processos que foram importantes no seu aprendizado. E que se agora você tem o poder da escolha, se você está mais maduro hoje, se você está mais evoluído hoje em termos de conhecimento, de buscar, e se você decidiu que esse é o momento de mudar, então esse é o primeiro passo. Porque grandes conquistas a gente só consegue dando o primeiro passo, né? E às vezes eu ouço assim, alunas minhas ou pacientes que falam assim, ai, eu tenho que perder 25 quilos, é muita coisa. E a pessoa já se desestimula de início, porque 25 quilos é um número muito grande. Mas pega esse 25 quilos e divide ele por 12. Quanto que dá por mês? Vai ser muito menos do que você imaginava, né? Então, é muito mais real quando você pega essas macrometas e você divide em micrometas. Fica muito mais fácil, muito mais plausível de você conseguir atingir. Então, comece a ser um pouco mais cuidadoso com você mesmo, comece a ser um pouco mais carinhoso com você mesmo e entender que tudo tem seu tempo. Existe um processo, você não vai conseguir, você não vai querer eliminar, por exemplo, 10 quilos em um mês, que foram 10 quilos que você conquistou ao longo de 3 anos, 4 anos, né? Ou 25 ou 30 quilos que você conquistou aí ao longo de anos, de uma década, de mais do que isso, você não vai conseguir eliminar isso de uma forma saudável em um mês. Então, você tem que respeitar os seus limites, respeitar o seu corpo, respeitar a sua vontade e fazer com que isso seja algo gradual na sua vida, que aos poucos você vai conseguindo mudar e é de pouco em pouco, de pequenos hábitos, de pequenos atos diários que você vai conseguir essas mudanças e que serão grandes transformações ao longo do tempo, né? Então isso é muito importante, ter esse respeito. E aí o ponto-chave
Para que esse processo de autoconhecimento, de comer consciente e de terminar de vez com essa história de dieta, de seguir dieta, de dieta da moda, é o quê? É o autocuidado. É de você estar realmente, de olhar para você mesmo e falar assim, bom, o que eu preciso hoje fazer por mim? O que eu preciso hoje fazer para me alimentar melhor, para me cuidar mais? Que tipos de práticas eu posso fazer para ter uma vida mais saudável, mais plena, mais leve, mais tranquila, né? E começa a ter esse olhar, né? Começa a ter esse olhar para você mesma, de se cuidar, de se respeitar, de olhar para você, de olhar para o seu corpo, de se olhar no espelho e ver alguém que você ama, né? Porque você é a sua morada. O seu corpo é o lugar que tem que ser seu templo sagrado, né? Então você vai pensar, o que eu tô me alimentando hoje? É algo que vai me alimentar, vai me nutrir ou é algo que vai me envenenar? Esse alimento, ele é bom pra mim ou ele é um veneno pra mim? E aí você vai começar o quê? A fazer cada vez mais essa busca de contribuir para esse seu aprendizado, para esse seu crescimento e para esse comer cada vez mais consciente, cada vez mais humanizado, né? E aí, esse curso que eu decidi criar aqui, né, de 7 dias, gratuito e online, é justamente eu conseguir para compartilhar com vocês essas minhas experiências, né, ao longo desses aí 2 anos e meio de grupos, tratando com essa questão do distúrbio alimentar, do emagrecimento, da saúde. Centenas de mulheres já tiveram assim as vidas transformadas mesmo, de como passaram por esses grupos, por esses cursos, né, pelo consultório, e de como perceberam o quanto estavam sendo ruins consigo mesmas, né? O quanto estavam sendo punitivas consigo mesmas. E o quanto a gente pode ser muito mais carinhosa, muito mais cuidadosa e se olhar de uma maneira muito mais respeitosa e conseguir resultados maravilhosos, né? Então esse curso, ele é um curso que vai trazer aí muitos benefícios em termos de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento em relação ao alimento e que você vai conseguir ter uma vida muito mais plena através desse contato aí diário com você mesma, né? Com essas práticas meditativas, com essas práticas de reconhecimento dessas emoções, seus pensamentos, de trazer isso para o seu dia a dia e de conseguir trabalhar em cima disso para cada vez mais modificar essa realidade em termos de hábitos, de construção de novos hábitos e de ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável, né? E aí eu falei que eu ia fazer com vocês aqui a atividade, né, aqui no finalzinho, a gente tá aqui meio que quase chegando aqui aos 10 minutos finais, então eu vou fazer essa atividade com vocês e a proposta é que vocês peguem alguma coisa que esteja aí ao seu lado, algo que não quebre, tá? Então pode ser uma caneta, pode ser algum pregador, algum copo meio vazio, enfim, qualquer coisa. E eu quero que vocês peguem esse objeto e coloque ele com a sua mão esticada na altura do ombro aqui. Tá? E vocês fiquem pensando, comecem a pensar nas coisas que vocês trazem para a vida de vocês, nas lutas que vocês estão aí mantendo, nas coisas que vocês sentem que são pesadas, que são tensas, que são destrutivas e que vocês seguem segurando esses pesos, seguem segurando essas crenças, né, que por tanto tempo. Então pense nessas situações que estão te incomodando, que te trazem desconforto, que você não gosta e mantenha segurando esse objeto à sua frente com o seu braço esticado, tá? Então permaneça assim por mais alguns instantes e mentalize essa situação que você quer de fato acabar, finalizar ou encerrar. Então fique um pouco mais pensando na situação, segurando esse objeto e agora vá lentamente abaixando o seu braço e coloque o seu objeto na mesa, onde quer que você esteja. Qual é a sensação que você teve ao fazer essa atividade, que foi super rapidinha aqui? Muitas pessoas podem falar, a sensação foi de alívio, né? Porque você estava em uma situação de desconforto com o braço, né, esticado, segurando aí um objeto. Agora imagina, traz isso para sua vida, imagina se você estivesse carregando esse mesmo objeto por um dia, por várias horas, por vários anos, nessa mesma posição. Imagina o peso que seria, o desconforto que seria estar carregando isso. E o quanto seria positivo, o quanto seria bom se você pudesse de fato largar,
né? Deixar ir. Então, é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Deixar ir as coisas que não servem mais. Deixar ir as lutas desnecessárias do nosso dia a dia. Os rancores, os egoísmos, as coisas que nos fazem mal. Então, simplesmente deixa ir, né? E com a alimentação também funciona assim. Aquelas crenças, aquelas questões que você trouxe aí, que você traz, que você carrega de anos e anos, né? Que você falava que você não consegue, que você não merece, que você não é digno disso, que você não é pra você. Esquece essas coisas, porque isso passou, né? Isso foram crenças que se formaram na sua cabeça que não te servem mais, não te cabem mais nesse momento. E que agora, a partir desse momento, você quer mudar, você deseja por essa mudança. Você quer uma vida nova, você quer padrões novos de comportamento, você quer novas escolhas. Então, se você quer de fato isso, você pode conseguir. E você só vai conseguir se você fizer coisas diferentes, se você fizer atitudes, se você tiver ações e tiver uma postura em relação à vida, um olhar muito mais positivo em relação às ações, em relação às coisas, em relação ao alimento, em relação a qualquer área da nossa vida. Né? Porque para que a gente esteja bem, feliz, saudável, a gente tem que estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E não apenas na alimentação, na saúde. São em todas as áreas, né? Como a gente falou no início, a relação que a gente tem com o alimento é a relação que a gente tem com a vida. Com o dinheiro, com as pessoas, com o nosso lado social, com o nosso lado emocional, com as notícias, com as coisas que a gente fala, que a gente pensa, com as amizades que a gente cultiva. Então, essa é uma mudança que ela é de dentro para fora. Ela é uma mudança que ela começa muito mais desse momento, desse saber consciente, dessas escolhas conscientes, e ela se aplica não só ao nosso alimento, não só ao que a gente ingere pela nossa boca, como também a todas as outras coisas que a gente está relacionada. O que a gente fala, o que a gente vê, os programas de televisão que a gente assiste, as amizades que a gente tem, né? As pessoas que a gente está envolvida, o tipo de assuntos que nos interessam, se a gente faz fofocas, se a gente não faz. Então, tudo isso está relacionado, né? Não é apenas o alimento. Então, o processo ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que a gente pensa. E às vezes, quando a gente fica ali muito focado naquele problema inicial, naquele problema que a gente acha que é o foco da situação, muitas vezes não é ele, porque você está tão ali, né, direcionado naquele problema que você não consegue encontrar a solução. Então, foque na solução, foque no que você pode fazer melhor a cada dia, foque na melhor versão que você pode ter a partir de hoje, a partir de agora, né? Então, não espere para amanhã, não espere para depois, faça hoje. E faça, então, a sua inscrição nesse curso, que eu tenho certeza que ao final dos 7 dias você vai ter uma mudança bem considerável em relação à forma como você vê as coisas, como você entende o mundo, a sua relação com o alimento, a sua relação com você mesmo, e você vai começar a ter grandes mudanças a partir de pequenos hábitos, pequenas alterações diárias na sua rotina, você vai conseguir mudar de fato o que você precisa. Então eu quero propor pra vocês uma atividade, né, uma primeira tarefa aí, para que vocês já façam, tipo, hoje já comece a desenvolver essa tarefa, que é o quê? Começar a planejar a sua semana. Essa semana de agora. Comece a planejar. Como é que vai ser o seu dia amanhã? O que você vai fazer de manhã? Obrigada, Dani. Que bom que você gostou. Como é que vai ser o seu dia amanhã? O que você vai fazer pela manhã? Você já vai levar sua refeição pronta? Não vai? Prepare um cardápio para você, baseado no que você já tem em casa, ou pense já numa listinha de compras para você já ir para o mercado preparada para comprar as coisas certas, já preparar suas coisas, levar alguns lanches, algumas refeições para o trabalho, já organiza sua agenda amanhã, quais são as suas prioridades, as suas 5 prioridades para o dia de amanhã, o que você não pode deixar de fazer amanhã de jeito nenhum. Então já anota isso hoje, deixa já a sua listinha de compras pronta, separa sua roupa da academia, separa suas comidinhas para levar, seus lanches, e já começa a semana de uma outra forma. Começa com um novo olhar, começa com uma outra atitude, né? E isso, dia após dia, vai fazer uma grande diferença no resultado final. Então, espero que tenha sido útil para vocês, né, essa nossa live de hoje. Esse conteúdo ele é um conteúdo muito amplo, que está assim, abertura para muitos assuntos, né? E eu espero vê-los e encontrá-los lá no nosso curso, né? Que começa amanhã já a segunda aula. Amanhã a gente vai falar sobre fome física e fome emocional.
e vai ter já algumas orientações de como saber distinguir essas diferenças entre as fomes e como fazer para minimizar as questões relacionadas à compulsão alimentar. Então a gente já vai falar sobre isso amanhã, que vai ser uma aula também bem importante sobre esse assunto. E a gente tem um canal exclusivo no Telegram para que a gente possa também trocar lá as informações, responder dúvidas, enfim, compartilhar lá várias questões relacionadas à alimentação e ao dia a dia. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no link, tá na bio aqui do Instagram. Depois eu coloco também aqui. Essa live vai ficar gravada, 24 horas gravada, essa aula. E então, compartilha com as amigas, chama todo mundo. E eu quero ver vocês lá do outro lado comigo, no Telegram e no curso online, que a gente tem muita coisa pra falar ainda. E essa semana vai ser uma semana muito intensa, de muita coisa importante pra gente trabalhar junta e com certeza crescer junta. E é só o começo. Vamos juntos. Um super beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo!